E essas são as Super Aulas Enem 2011, um projeto do Sistema Positivo de Ensino em parceria com o jornal Estadão, que está ajudando você a ficar afiado para as provas desse ano. Na aula a seguir, o professor Floriano vai falar sobre gêneros textuais, linguagens de texto e tipologia do texto. É hora da aula de inglês. Alô, você! Vamos trabalhar hoje com um ponto bastante importante, que é a interpretação de texto. Não daquela que a gente comumente usa, né, interpretação normal dos vestibulares, mas gêneros textuais. A gente vai trabalhar um pouquinho hoje com tipologia de texto. A gente vai trabalhar hoje com linguagem de texto, gente, que cai em todos os vestibulares do Brasil. Vestibular normal ou Enem, ok? Então, por exemplo, hoje, nós vamos trabalhar com um texto, e que nesse texto a gente vai ter que descobrir o que é que o autor quer dizer ou o que o texto está se tratando. Ok, gente? Então, veja bem. Existem textos que você tem que saber se o autor está sendo irônico, sarcástico, se ele está sendo otimista, pessimista ou grosseiro. Nós vamos ver esse texto agora e nós vamos ver do que ele se trata. O texto está falando de quê? Você pega o texto, né? Está vendo comigo? Climate change is already happening. Ou seja, a mudança climática já está acontecendo. And represents one of the greatest environmental, social and economic threats. Ou seja, representa um dos maiores problemas sociais e econômicos do meio ambiente que enfrenta o planeta. Aí você vai vendo o texto, você vai lendo um pouquinho mais do texto. Você não precisa ficar grudado no texto o tempo todo, aprofundado no texto. O que você precisa é saber do que ele se trata, que é a questão. Muito bem. Agora a gente vai ver o que ele está pedindo. As alternativas são: a primeira, dá uma olhadinha, pode passar mais uma olhadinha de olho no texto. Toda hora está falando do quê? Do global warming, do aquecimento global, das mudanças do clima, ocorrer em tal ano, acontecer em tal, né, época. Mas o texto fala especificamente do que nós vamos agora ver na resposta. E claro que para você acertar, você tem que entender a sua leitura, o seu entendimento pelo seu léxico. What is the text about? Ou seja, o que fala o texto? Bad eating habits, que seriam maus hábitos alimentares. A tale, que seria um conto, uma história. Será que esse texto fala de um conto, de uma história? Era uma vez, lá na Grécia, um menino pobre. A letra C é o famoso e tão complicado environment, que é o meio ambiente. Advertisement, que também dá para dizer ad, que é propaganda. Case history, que é uma história de um caso clínico, um caso médico. Você pode voltar mais uma vez ao texto. Você tem esse tempo. E você vai ver, vai descobrir que o que se trata o texto só pode ser a letra, e agora vem a letra, porque a letra é a letra C. Environment, o meio ambiente. Um dos assuntos muito cobrado no vestibular. Olha o texto, por gentileza, ladies and gentlemen. O texto trabalha com The Great Pyramid, que é, claro, o manjado, a grande pirâmide. Então está falando o quê? Acompanhe comigo. Você vai lendo, eu vou falando. Espero não te atrapalhar, ok? The Great Pyramid of Khufu, a grande pirâmide de Khufu, Keops, na Grécia, no Egito. Então está falando do quê? Daquela famosa pirâmide dos antigos tempos, dos tempos antigos. Ou aparece até o século, né? O século 26 a.C. Você vai começando a ler, você vai lendo, porque você vai ter o tempo necessário. Hoje não. Nós estamos fazendo uma coisa meio correndo. Mas dá tempo para você ver do que se trata. Essa questão não é de gênero textual, mas sim de referência. Vamos ver a questão? São só duas questões, gente. Só dois pedidos. Lembrando que esses textos que eu estou apresentando para vocês hoje, que eu estou mostrando, caíram em vestibular. E agora vem o que nos interessa. O que nos interessa é ganhar o ponto, ganhar mais pontos, chegar no final e sair da prova e dizer, pô, fui bem, caramba, né? Consegui, valeu a pena o sacrifício. Vamos lá, então? Ladies and gentlemen, what do the underlined words in the text refer to? Ou seja, o que as palavras sublinhadas, underline, no texto se referem? Vamos ver a primeira? The biggest of all is the Great Pyramid of Khufu. Ou seja, a maior de todas é a grande pirâmide de Khufu. Estão cobrando o quê?
estão cobrando a palavra all. E a palavra all só pode ser respondida com as 3 pirâmides. Então, gente, as 3 pirâmides seria a resposta para completar, né? Ou para fazer a referência do all, the 3 pyramids. Vamos para B, gente. Vamos lá, acelerando. Over the years, it lost 10 meters. Ou seja, ela perdeu 10 metros com o tempo, com os anos. Ela quem? Só pode ser ela a grande pirâmide, the Great Pyramid of Khufu. Ok, gente? Sempre que a gente puder revisar, puder aprender, é sempre um grande lucro para as nossas provas que estão chegando.